parabéns primeiro pelo colóquio, acho que foi muito interessante, muito engrandecedor para a gente. Eu queria começar só brincando com uma frase de Cecília Meirelles, só para brincar com duas coisas que o Robson estava dizendo e que você começou falando sobre a liberdade da fome. Eu acho que esse é um princípio muito importante, que tem a ver com a estética. A liberdade, a gente não pensa, e a Cecília Meirelles vai dizer isso, né? Essa palavra que o sonho humano alimenta, por isso que eu brinquei a questão do alimento, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Eu acho que aí a gente peca por isso. Quando a gente fala de liberdade, a gente está acostumado com que a liberdade é ir e vir. E aí essa é a questão que eu quero colocar. Quando você inicia dizendo que um grande problema da alimentação é a questão da liberdade e da fome. E aí tem dois autores, a gente pode citar vários se quiser, e eu vou fugir disso, mas das concepções da liberdade enquanto a da superioridade de uma classe em cima de outra em função do que ela se alimenta e do poder do alimento dela. E a outra, onde a liberdade ela entra como forma de agir com o outro para que nessa ação ele consiga transformar aquele quadro que está posto hoje. Isso também é liberdade de ação. E aí entra a estética, eu acho, Robson. Se eu bem entendi o que você vem colocando e o que você falou hoje. Então eu queria saber se há possibilidade, essa é a minha pergunta, nesse meio entre essas duas concepções, dizendo assim, de liberdade, se esses programas de alimentação hoje, eles possibilitam essa transposição de um conceito para o outro, ou se ele tem um conceito meio que possibilite que realmente nós tenhamos a liberdade de escolha de alimentação para fazer com que a sociedade ela tenha realmente liberdade e não uma falsa possibilidade de onde você tem aquilo que o Robson disse, 2 ou 3 produtos ou produtores que se concebem essa alimentação. E aí você não tem liberdade nenhuma. Você tem só um direcionamento. Então, se tem essa relação? Essa que é a minha pergunta, se eu fiz bem entender. Obrigado. Soraya? Não? Tranquilo? Podemos? Bom, é interessante, né, nessa questão do alimento que eu venho agora buscando, né, tentando estudar um pouco mais. Vim a partir da questão agrária, cheguei a ela a partir da agroecologia, essa questão toda, né, da alimentação, e hoje consigo dialogar um pouco com leituras anteriores, mais da geografia agrária e da filosofia lá atrás, da história do pensamento, né? E é interessante como é possível a gente ler muitos livros, muitos autores e dialogar, né? Ou seja, o quanto muita gente está falando disso, né? Às vezes sem, né, diretamente ter essa vontade, né? Então, né, não tinha, por exemplo, conheço, né, vários filmes do Glauber Rocha, mas eu nunca tinha pensado desta relação direta, né? Mas acho que talvez teria que ver, então, se hoje, né, que você falou mais ou menos ali até a década de 90, né? Então, os filmes hoje, né, talvez o que era a miséria brasileira, hoje é uma grande exclamação da realidade, talvez uma realidade que é levada a uma condição, né, de um valor, né, de um valor e de um exemplo, né, para o mundo, né, digamos assim, né, tá, peça de propaganda ou em outros casos, né, ou seja, o quanto a realidade brasileira hoje ela é bem vista, né, apesar de não ter se transformado tanto, né, e talvez então que, né, a reeducação dos sentidos, né, para esse momento brasileiro, né, não sei, da estética dessa emancipação do consumo, né, não sei como seria isso hoje, a gente pegar a realidade, o que está acontecendo com o país, com a ideia de pobreza, ou do fim da pobreza, né, do